Olá, agora são 11h30 pelo horário de Brasília desta segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Camila Xavier e te convido a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Embratur abre inscrições para expositores interessados em 4 feiras internacionais. Vendas de livros online em pequenas empresas sobem mais de 20% no terceiro trimestre. E vamos conhecer uma escritora criadora de um projeto de mentoria para futuras autoras de livros. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. As previsões do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos em 2023 ficaram estáveis, de acordo com a edição do Boletim Focus desta segunda-feira. A expectativa para o crescimento do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país, permaneceu em 2,89%. E a previsão para o IPCA, considerada a inflação oficial do país, permaneceu em 4,63%, acima do centro da meta de inflação, que deve ser perseguida aí pelo Banco Central, que é de 3,25%. Já para o ano que vem, a estimativa de inflação para 2024 subiu de 3,9% para 3,91%. E o PIB deve ficar em 1,5%. O Boletim Focus é divulgado toda semana a partir de pesquisa realizada com economistas. A Black Friday é só no final do mês, mas a corrida pelos descontos já começou. O repórter Felipe Peixoto mostra pra gente. Antes era só um dia de ofertas, agora é o mês inteiro. Nesta loja os descontos começaram. Os clientes estão de olho nos smartphones. Só pesquisando, só dando uma olhada. Quem sabe na Black Friday nós compra, né? Em tese, a Black Friday oficial é na última sexta de novembro. Mas a Thaís gosta da antecipação. Por que você gosta de vir mais cedo? Porque eu não gosto de tumulto. Eletrodomésticos e eletrônicos estão entre os produtos mais procurados nessa época. Algumas lojas de roupas também estão antecipando a Black Friday. Aqui, por exemplo, eu encontrei ternos de R$700 por menos de 200. Mas vendeu rápido, sobrou só uma cor. Para aproveitar a oferta, tem que gostar de verde claro. O preço tá bom? Tá bom. E a cor? Só a cor que eu não gostei. Neste shopping, quase metade das lojas já está com descontos de Black Friday. A gente estima algo em torno de 3 a 5% de crescimento versus o ano passado. Leandra prefere garimpar ofertas pela internet. Ela pretende comprar roupa nesse mês. Eu sempre pesquiso bastante, pelo menos 1 ou 3 semanas antes de comprar. Para saber se o desconto é verdadeiro. Sim, com certeza. Há sites que mostram o histórico de preços dos produtos, uma forma de checar se o desconto é real. E cuidado para não fazer compras desnecessárias só porque está barato. Uma armadilha que a Cláudia conhece bem. Você olha a oferta E compro. Vamos conversar agora ao vivo com André Saconato, assessor econômico da Fecomércio São Paulo, que vai tratar justamente da Black Friday. Oi, André, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, Camila, bom dia. Um olá especial para quem está nos assistindo. André, como é que está a conjuntura do país para esse momento tão esperado por consumidores e também por comerciantes? Olha, Camila, eu acho que o que a gente deve levar bem em consideração é que o mercado de trabalho está positivo ainda no Brasil, né? Nós estamos com uma taxa de desemprego que vem baixando desde o final da pandemia. Nós estamos com uma renda ali, pelo menos se mantendo uma renda real, mas como aumentou o emprego, a massa de renda aumentou. Então, nós devemos sim ter um grande fluxo de recursos para a Black Friday, né? Como a gente estava vendo agora há pouco na matéria, e
também nós temos uma baixa de juros, né? A gente vê o Banco Central baixando os juros. O problema é que nós não vamos pegar o piso dos juros na Black Friday, ainda vai estar no processo de baixar os juros. Mas, obviamente, já é um juro menor do que estava antes, né? Então, o consumidor pode se aproveitar aí um pouquinho mais do crediário. Então, nós devemos ter, sim, uma Black Friday um pouquinho melhor, com uma situação um pouquinho mais positiva, tanto para consumidores como para quem vai vender. E os empresários, André, eles estão otimistas? O que eles podem esperar dessa Black Friday? Estão sim, Camila, estão sim. Tanto que há uma previsão de um aumento das vendas, mesmo em cima já de um número muito alto, né? Quer dizer, nós já temos aí o ano passado, ano retrasado, principalmente o varejo e agora os serviços, com taxa de crescimento bem razoáveis. Nós ainda achamos que vamos ter taxa de crescimento em cima desse crescimento. Então, é um fator positivo, tanto para a Black Friday agora, como para o Natal, né, que já está se aproximando aí. Então, os empresários do varejo, dos serviços, estão sim animados com esse final de ano, e ainda que vai entrar muito 13º, alguma coisa de quem tem ainda férias. Então, há sim uma animação, há sim um certo otimismo em relação a essas duas datas. É verdade, já estamos próximos do Natal também, né? E uma pesquisa da FEComércio São Paulo, André, mostrou uma tendência dos consumidores de ir às compras mesmo com dívidas a pagar. Isso é bom para o comércio, para a economia? Isso muito depende de cada um dos consumidores, né, de qual dívida que o consumidor tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se essa dívida que o consumidor tem, por exemplo, para comprar um apartamento, que ele fez um financiamento, ou alguma dívida que ele fez para algum investimento pessoal, algum investimento empresarial, tudo bem, né? É uma dívida saudável, uma dívida de longo prazo, que tem geralmente taxa de juros menores. Né? O que não é interessante para o consumidor é ele consumir com dívidas com taxas de juros muito alta, cartão, por exemplo, e continuar consumindo. Isso pode gerar até para o varejista, para o prestador de serviços, um problema lá para frente, para o cartão de crédito, um problema lá para frente. Então, assim, é interessante qualificar. Dívidas em si não são dívidas, todas as dívidas têm o mesmo padrão, a mesma estrutura. Então, é positivo, sim, que o consumidor consuma, porque está numa situação positiva, mas com responsabilidade. Para a gente finalizar, André, o que os lojistas podem fazer para atrair a atenção do cliente e vender mais nessa Black Friday? Eu acho que é muito importante, Camila, primeiro que seja realmente uma promoção que ele possa fazer, né? Porque a Black Friday perdeu um pouco do apelo nos últimos anos por conta daquela história, eu dou a metade do dobro, né? A brincadeira que se fala muito por aí. Então, que seja realmente uma oferta que ele consiga fazer, que ele esteja dentro dos planos dele, que ele consiga ajustar a quantidade, né? Um pouquinho menos de margem com maior quantidade, e que ele mostre isso tanto nas vias normais como nas vias digitais, porque hoje o comércio digital vem crescendo muito ao longo do tempo. E também que essa oferta caiba dentro da estrutura financeira do negócio dele, né? Que ele não faça loucura. Porque a gente fala muito da loucura do consumidor, mas não fala da loucura de quem está vendendo, né? Faça algo que tenha sentido, que ele consiga colocar na margem. Então, eu acho que essas duas propostas, duas ideias, tem que estar muito bem clara no vendedor, tanto de serviços como de varejo, que são os mais afetados pela Black Friday. Perfeito, André Saconato. Quero agradecer muito sua participação ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço. Estamos às ordens. E o aumento da venda de livros pela internet alcançou as pequenas livrarias. Somente no terceiro trimestre do ano, o faturamento das lojas virtuais deste porte aumentou 22% em relação ao mesmo período de 2022. Foram vendidos 92 mil livros, gerando 5,5 milhões de reais. O levantamento da plataforma Nuvem Shop também confirma a importância das redes sociais. 76,5% das vendas foram geradas pelo direcionamento do Instagram para a loja virtual e os outros 18,5% pelo Facebook. Em relação aos meios de pagamento, o Pix passou o cartão de crédito pela primeira vez e alcançou 51% dos consumidores.
E para fortalecer a comunidade literária feminina, uma escritora virou empreendedora e criou um projeto em que o nome já diz tudo. Estamos falando do Escreva Garota, que em 4 anos reuniu mais de 220 autoras em 6 países. Eu estive com ela e te apresento agora a reportagem. Da escritora a empreendedora, foi assim que a Lela entrou no mercado literário. Hoje ela tem 5 livros publicados. Eu sempre escrevi, desde criança, né? Mas digo que em 2015 eu me tornei escritora com o meu primeiro livro. Foi Você Tem Fama de Quê? E quando eu lancei esse livro, que foi autopublicado, eu me senti extremamente sozinha. E diante desta dificuldade, da falta de espaço para escritoras independentes, ela entrou no mundo do empreendedorismo, com um projeto ousado e pioneiro. Em 2019, quando eu decidi realmente viver da escrita, eu quis montar um grupo de apoio para essas mulheres que escrevem, né? Para que essas mulheres possam se capacitar, né, entender melhor esse mercado e também para que elas tenham espaço para mostrar esse trabalho nos grandes eventos literários do Brasil. E foi assim que surgiu o projeto Escreva Garota, que busca dar visibilidade a elas nas grandes vitrines literárias e fortalecer a comunidade literária feminina. Este grupo de apoio conta com mais de 200 mulheres em 6 países diferentes. A gente ainda vive um fenômeno do apagamento da escrita de mulheres, né? Um fenômeno sociológico, né? A gente percebe que as prateleiras ainda estão vazias de livros escritos por mulheres. A gente percebe que tem gente que diz que literatura feminina, isso nem existe, né? Literatura feminina é coisa de mulherzinha, coisa que mulher escreve, mulher lê. Então existe um preconceito também com o que a gente escreve. Então eu acho que essa ideia do grupo também é fortalecer essa escrita, né? Mostrar para essas mulheres que elas têm voz, que elas precisam publicar, elas precisam colocar aqueles escritos no mundo, porque essa escrita é um poderoso instrumento de empoderamento feminino. Os encontros com a mentora acontecem 5 vezes no mês, de forma online, e reúne grandes nomes do mercado editorial brasileiro. O apoio editorial contempla todas as etapas, da escrita até a publicação do livro. Elas podem levar de 3 meses a 2 anos para escrever e publicar. A gente tem escritoras mirins e nós temos escritoras com mais de 80 anos. Nós temos mulheres que trabalham com literatura indígena, nós temos mulheres que trabalham com uma literatura antirracista, nós temos mulheres que escrevem poemas, outras estão escrevendo romances, outras gostam de escrever crônica. Então há uma pluralidade dentro desse grupo assim imensa. O que vai ficar no meu coração é que eu dei meu melhor para eu poder mostrar para outras crianças que elas podem seguir o sonho delas, elas podem escrever histórias, que elas podem ser escritoras. Desde o ano passado, o projeto tem sido convidado para participar de importantes eventos literários, como a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, Feiras do Livro e Bienais. São nesses momentos que as participantes têm a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Outro projeto da Lela é o Elas Publicam, um encontro de mulheres do mercado editorial que já percorreu Brasília e Campinas, em São Paulo. A próxima parada está programada para dezembro, em Salvador, na Bahia. A gente não reúne só escritoras, a gente reúne todas essas outras mulheres que eu estava comentando, né, que fazem parte dessa cadeia produtiva de um livro, revisora, ilustradora, editora, né, tradutoras. Para que a gente juntas, para que a gente possa fazer negócio. E no próximo bloco, a posição do Sebrae sobre mudanças no parcelamento de crédito. Não saia daí, o Jornal do Empreendedor, segunda edição, volta já. Jornal do Empreendedor, segunda edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil.
O Sebrae entrou na defesa do parcelado sem juros. A ideia de extinguir ou limitar o parcelamento nos cartões de crédito é defendida pelas instituições financeiras, inclusive o Banco Central. E isso vem sendo discutido desde que o presidente Lula sancionou o projeto de lei que regulamentou o programa Desenrola, no dia 3 de outubro. Nele foi estipulado um prazo de 90 dias para que bancos elaborassem uma autorregulação para os juros do cartão de crédito, uma autorregulamentação, na verdade, né? Para o Sebrae, a limitação ou fim da modalidade de parcelamento no cartão de crédito prejudica não só os consumidores, como também os empreendedores. Uma pesquisa realizada pela entidade mostra que o cartão de crédito é usado por 39% dos donos de pequenos negócios, como modalidade de financiamento. O índice contrasta com a proporção de empresários que usam empréstimos. 7% recorrem aos bancos privados e 4% usam dinheiro dos bancos públicos. Para o Sebrae, impedir o parcelamento prejudicará as micro e pequenas empresas brasileiras e o fim da modalidade não tem amparo técnico. E falando em feiras e oportunidades de negócios, vamos para o calendário com os principais eventos da semana a partir de amanhã. Confira. A Focus Fashion Summit, evento da indústria de moda, vai de terça a quinta-feira, no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. No mesmo período, o Porsche Expo Latam, voltado para a suniocultura, será realizado no Recanto Cataratas, Termas Resort e Convention, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Festival de Marketing RD Summit será entre os dias 8 e 10, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Semana Internacional do Café também vai de 8 a 10, mas no Expo Minas, em Belo Horizonte. Simultaneamente, no Expo Minas tem a 4ª edição do FenaProve, encontro voltado para seguros de veículos. Para quem trabalha com rochas ornamentais, o Fortaleza Brasil Stone Fair será de quarta-feira a sexta, no Centro de Convenções do Ceará. E o Super Mix reúne expositores dos setores de atacado e de distribuição no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife. A Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, abriu edital para organizações interessadas em participar de 4 feiras fora do país no primeiro trimestre de 2024. Os estandes serão montados na Fitur, em Madrid, na Travel e Adventure Show, em Los Angeles, na BTL, em Lisboa e na ITB, em Berlim. E entre as novidades do edital estão a pontuação para candidatos que ofertem produtos, serviços ou experiências nos segmentos de natureza, ecoturismo e aventura, sol e praia, cultura, artes e literatura, gastronomia, afroturismo e povos indígenas. Também pontuam destinos chancelados pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural ou Cultural, cidades criativas ou geoparques. Há ainda a qualificação para a promoção da diversidade, ou seja, públicos LGBTQIA+, PCD, pessoa com deficiência e sênior. As inscrições vão até 15 de novembro. Existem 3 tipos de inovação que podem ser levadas para os negócios, cada uma com suas características. Eu converso agora com o André Espínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae. Oi, André, bom dia! Bom dia, Camila, tudo bem? Tudo ótimo, André. André, quais são esses 3 tipos de inovação e como aplicá-las no negócio? Conta pra gente. Então, Camila, basicamente a gente está falando aqui da inovação exponencial, que é aquela grande inovação que muda um mercado. É o que a gente viu acontecer aí com o Uber no transporte, com o iFood no delivery de alimentos. A gente tem a inovação do outro lado, a inovação incremental, são aquelas melhorias pequenas no dia a dia das empresas, que são importantes, mas elas são incrementais, elas são pontuais. E a gente tem no meio disso a inovação de mercado, que são as inovações que mexem com a empresa dentro do mercado, que mudam o patamar da empresa dentro do mercado, né? E aí dentro de cada tipo desse a gente tem as formas como a pequena empresa deve explorar aí. Legal, André. E o que o empreendedor ele deve levar em conta ao utilizar essas estratégias de inovação?
A primeira coisa é a inovação exponencial. Muito empreendedor, principalmente na área de tecnologia, fica muito bitolado, entre aspas, com essa inovação exponencial, querendo criar negócios muito disruptivos e tal. Isso tem que ficar mais ali a serviço das startups, das empresas de tecnologia mais disruptivas. E aí a empresa considerada normal, a empresa, né, 99% das empresas do Brasil, elas têm que se preocupar em usar essas tecnologias novas, essas inovações, no seu dia a dia o quanto antes melhor. Então, ficar ligado ali nos sinais fracos e fortes do uso de tecnologia e aplicar rápido, o mais rápido possível para ser um diferencial para ela. No meio disso, você tem as inovações que são as inovações de mercado, essas que eu comentei que são as que vão mudar o patamar da empresa. Essas são as mais importantes para 99% das empresas. Então, hoje, se a pequena empresa não tem uma posição digital, não tem uma reputação digital, não está vendendo online, está quase passando da hora, ainda está em tempo dela se reposicionar fortemente e, além de vender online, ter uma presença online, uma reputação online. Então, ter um relacionamento mais massivo e mais qualitativo com seus clientes, ter um marketing digital mais agressivo. Essas são formas de inovação hoje que mudam as empresas de patamar. E do outro lado, o que é muito importante, mas que sozinho não mexe nos ponteiros da empresa, são as inovações incrementais. É aquela mudança, diminuição de burocracia, testar um anúncio novo, testar um uso novo para algum produto, testar uma forma de comunicação nova, mais pontual. Então, um dia a dia de uma empresa em que inovações incrementais acontecem bastante, leva essa empresa a ter uma cultura, leva essa empresa a estar melhor posicionada, mais habilitada, a empresa e as pessoas, a fazer uso das inovações de mercado e principalmente a ficar de olho nas inovações disruptivas que ela vai poder trazer o quanto antes para fazer a empresa dela se diferenciar na frente de todo mundo. Hoje, qual dessas inovações tem sido mais utilizadas pelas empresas, André? Ou depende do segmento? Não, é a inovação de mercado, Camila. Assim, essa é a principal. Em que pese, eu não gosto de falar de uma ou outra, isso tem que ser um processo, elas têm que estar interligadas, porque essas inovações pontuais, pequenas, que acontecem no dia a dia, elas são muito importantes para gerar uma cultura. Essa cultura vai levar essa empresa a se movimentar mais rapidamente, a ficar de olho, a se reposicionar no mercado. E para se reposicionar no mercado, buscar melhorias mais graúdas, buscar passos mais rápidos e passos maiores, é que vem as inovações de mercado. Então, ela vai estar mais habilitada. Então, assim, se eu tivesse, não é o caso de escolher, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria construir uma cultura de inovação na empresa, a partir de pequenas inovações no dia a dia, pessoas habilitadas, treinadas, né, competências sendo construídas aí nesse processo, para que outras inovações venham. Mas eu recomendo fortemente que isso não seja olhado ou uma ou outra, é um conjunto completo. Agora, para a gente finalizar, André, qual a dica que você dá, então, para o empreendedor começar a seguir, né, essas inovações, a adequá-las no seu empreendimento? Qual a dica que você dá? Ficar ligado no que está acontecendo no mercado dele, no que está acontecendo em mercados que são próximos do dele, e ser criativo, buscar pessoas que tenham esse perfil, ser inquieto, trazer essas pequenas mudanças no dia a dia para uma esteira, né, para uma jornada em que isso aconteça sempre, isso aconteça de forma organizada e que você meça os resultados e vá avançando a partir daí. Então, medir os resultados, ser criativo, ser curioso, ser usuário de tecnologia. A tecnologia ela é habilitadora e facilitadora disso tudo, Camila. Que pese a inovação não seja só tecnologia, tá? Mas a tecnologia facilita muito e abrevia muitos caminhos de muita coisa. Então, ser um usuário de tecnologia consistente, pensar digital, que a gente fala, né? Sempre que você tiver um problema, pense digitalmente. Como é que eu resolvo esse problema usando tecnologia? E, a partir daí, você destravar a sua empresa e ter uma ambição que seja compatível com esse processo todo. Ambição no sentido de crescer, vender mais, melhorar o relacionamento com seus clientes, resolver dores desses clientes e se posicionar no mercado de uma forma mais consistente e proativa. Muito bom, André Spínola. Muito obrigada por sua participação ao vivo aqui com a gente. Valeu, Camila. Bom dia, obrigado.
E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 7h30 da noite. Para você, uma ótima tarde e uma excelente semana.